E o título da minha mensagem, com base nesse texto, é: o que podemos esperar de Deus e o que podemos oferecer a Ele. Salmo 20. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que tu ministra aos nossos corações nessa manhã por meio da tua palavra. Cada vida, cada mente e cada coração aqui, cativo a Cristo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O que esperar de Deus e o que oferecer a Ele? Todo relacionamento, para ser bem-sucedido, ele requer reciprocidade. Um relacionamento saudável é uma estrada de mão dupla, onde de um lado se dá e de outro lado se recebe. Se um relacionamento não existe isso, esse relacionamento ele não é saudável. Por quê? Porque ninguém aguenta um relacionamento, ninguém aguenta uma convivência em que você só dá e não recebe nada de volta. Você, com o tempo, você vai se sentir sugado, as suas forças vão se esvaindo e você vai se desestimulando e vai chegar um ponto que você diz: não dá mais para mim, estou cansado. Porque faço e nada vem em troca. Então, para que um relacionamento ele se mantenha por longo tempo, que ele seja duradouro e que ele seja também saudável, há necessidade de uma reciprocidade. Você dá, mas você também recebe. A vida de fé também não é diferente. Ao longo da Bíblia, Deus ele se relaciona com o seu povo por meio de pactos, por meio de alianças, que também são chamados de testamentos. Nós podemos citar, por exemplo, na Bíblia, a aliança de Deus com Adão, que é a chamada aliança do começo. Nós podemos citar depois a aliança que Deus fez com Noé, também chamada de aliança da preservação. Deus preservou a vida deles. Nós temos a aliança de Deus com Abraão, que é também chamada a aliança de um povo, que Deus disse que iria construir uma grande nação a partir de Abraão. Nós temos depois a aliança de Deus com Moisés, que é a chamada aliança da lei, em que Deus dá lei ao seu povo para que o povo possa saber como se conduzir e se relacionar entre si e com ele. Nós temos também a aliança de Davi, que é chamada de aliança do reino, em que Deus promete um reino eterno a Davi. E por último, nós temos também a aliança com Cristo, que nós chamamos de aliança da consumação, em que todas as outras alianças são cumpridas na aliança com Cristo,
que é a aliança final, por isso chamada de aliança da consumação. Então, Deus ele se relaciona por meio de pactos, de alianças com os seres humanos. Tanto que quando nós olhamos para a Bíblia ela está dividida em duas partes. Antiga aliança e nova aliança. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, assim como no relacionamento humano, onde há necessidade de ter essa reciprocidade, assim também no relacionamento com Deus, há necessidade de ter essa reciprocidade. Esse salmo que nós lemos hoje, na verdade, é uma oração intercessória que Davi escreveu e manda distribuir, manda levar para o santuário e também fazer conhecida ao povo, para que o povo estivesse orando por ele quando ele saísse à guerra, quando ele saísse a batalhar. Então, é uma oração pedindo que Deus dê vitória ao rei, para que ele seja bem-sucedido nas suas batalhas. E em Deus dando vitória ao rei, quem seria beneficiado não seria apenas o rei em si, mas todo o povo. Porque as pessoas que estavam ali orando e intercedendo, são pessoas que estavam vivendo em Israel, que estavam debaixo do reino de Davi. Então, se o reino vai bem, os súditos também vão. Se o reino vai mal, os súditos também são afetados. Então, essa era uma oração para que as pessoas estivessem orando toda vez que o rei saísse à batalha por elas. Nessa oração, neste salmo, nós encontramos bem clara essa via, essa estrada de mão dupla da fé, onde de um lado são apresentadas as expectativas que as pessoas têm em relação a Deus quando oram, e por outro lado também existem as atitudes que elas que estão orando e intercedendo a Deus têm também que apresentar. Então é uma via de mão dupla. Pastor, o que é que nós podemos aprender deste salmo? O que é que nós podemos esperar de Deus e o que é que nós podemos oferecer a Deus? Primeiro, o que esperar de Deus? Ora, Deus sendo reto, Deus sendo santo, Deus sendo justo, primeira coisa, Ele é totalmente confiável. Então, nós podemos esperar o melhor dele. E o salmista, ele relata, ele lista várias coisas que nós podemos esperar nessa relação com Deus. Primeira coisa que ele cita está no versículo 1, na primeira parte. O que é que eu posso esperar de Deus? Primeiro, que Ele ouça a minha oração no dia da angústia. No dia que você estiver angustiado, o que é que você pode esperar de Deus? É que Ele, no mínimo, ouça a sua oração. No versículo 1, diz que o Senhor te ouça no dia da angústia. Tem uma outra versão, a nova versão transformadora, diz que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Thomas Watson, ele falou que a vida está casada com as tribulações. As tribulações fazem parte da vida. As lutas, os problemas, fazem parte da vida humana desde quando houve a queda. Porque Deus, ele criou um mundo perfeito. Mas por causa do pecado, esse mundo entrou em desarmonia. E essa desarmonia hoje, ela está estendida a toda a criação. Ela afetou não apenas o planeta físico, mas ela afetou especialmente as pessoas. Então nós vivemos num mundo de angústias, de tribulações. Diuturnamente,
nós passamos por situações, nós estamos sujeitos a situações que podem nos trazer angústia, que podem nos deixar preocupados, que podem nos deixar tristes e abatidos. O apóstolo Paulo, ele nos adverte dizendo que, especialmente nos últimos dias, nos dias que antecedessem a volta de Cristo à terra, quando Cristo vai voltar, Paulo fala que sobrevirão tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, Paulo falando para Timóteo, ele diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu acredito que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Para onde você se vira, você encontra motivo de angústia. Quando você olha para a família, você vê motivo de angústia. Quando você olha para a sociedade, para as instituições, você se angustia. Hoje, com as redes sociais, a gente vê isso muito claramente. As pessoas protestando, as pessoas reclamando, as pessoas denunciando, a violência sendo escancarada, sendo exposta, pessoas passando por cima de outras, pessoas aplicando golpes em outras. Há muitos motivos de angústia, mas Paulo, ele também nos dá uma estratégia para nós enfrentarmos esse dia de angústia. Ele diz o seguinte lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. E Paulo chamou esse dia de angústia como sendo um dia mau. Ele diz no capítulo 6, no versículo 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo chama esse dia de angústia de dia mau. Há um dia mau, há um dia difícil, há um dia ruim. Quem aqui nunca passou por um dia de angústia? Quem aqui nunca passou por um dia difícil que você gostaria de apagar da sua memória? Talvez foi uma tragédia, a perda de um parente, alguma situação que você viveu, que você vivenciou, um aborrecimento muito grande que você teve, um prejuízo, uma perda, um problema de saúde, e você diz, aquele dia foi especialmente difícil, é o dia mau. Mas a presença do Senhor, ela não nos desamparará, especialmente nos dias maus e difíceis. Amém? O que é que eu posso esperar de Deus? É que Ele me ouça no dia mau. No dia mau você pode clamar ao Senhor. No dia da angústia você pode se socorrer do Senhor, porque Ele está ali. Quando o salmista diz, o Senhor te proteja, o nome do Deus de Jacó te guarde de todo mal. Quem está falando isso é Davi, anos e anos após a existência de Jacó. Mas Davi se refere a Jacó para lembrar que o Deus a quem eles estão orando, a quem eles estão clamando, não é um Deus apenas do presente, é um Deus que vem com eles desde o passado, desde o tempo de Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Então Davi está dizendo, em outras palavras, o Deus de Israel, o nosso Deus que esteve conosco no passado, Ele está no presente, Ele vai te ouvir no dia da angústia. E o melhor, Ele vai estar também com você no futuro. Porque lá no versículo 7, Ele também diz que o Senhor, eles farão menção do nome do Senhor. Meu querido, eu quero lhe dizer que como filho e filha de Deus, você pode esperar a proteção do Senhor. Amém? No Salmo 91, no versículo 1, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus, Ele não apenas vai te ouvir no dia da angústia, mas em segundo lugar, Ele vai te proteger e te colocar num lugar seguro.
Porque na segunda parte do versículo 1, ele diz que o Senhor te ouça no dia da angústia, mas o Deus de Jacó te proteja. O que é que eu posso esperar de Deus, pastor? Primeiro, que Ele me escute no meu dia de angústia, no meu dia difícil. Mas eu posso esperar também a proteção do Senhor, que Ele me guarde. Porque o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Coisa boa é uma sombra quando você está no sol. Coisa boa é um abrigo quando você está sujeito às intempéries do tempo. Coisa boa é você encontrar um abrigo quando cai uma chuva de repente e que você saiu de casa sem estar protegido com o guarda-chuva. Às vezes a gente fica vendo, quando vai na BR e começa a chover de repente, e você passa embaixo de um viaduto, e estão lá todos os motoqueiros ali, abrigados, esperando a chuva passar, em busca de proteção. O que é que eu posso esperar de Deus? Eu posso esperar que o Deus de Jacó me guarde. A Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo 91, porque Ele te livrará, no versículo 3, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. O que é que eu posso esperar? Eu posso esperar não apenas que Deus me escute no meu dia de angústia, mas eu posso esperar que o Senhor me proteja. Terceiro, o que é que eu posso esperar de Deus, pastor? Eu posso esperar que Deus me envie o seu socorro, que o Senhor me envie a ajuda. No versículo 2 do Salmo 20, envie-te socorro desde o seu santuário, desde a sua casa, desde a sua morada, desde o lugar onde Deus estabelece o seu trono. Ele te envie o socorro para a tua vida. Ele te acompanhe. Como povo da aliança, irmãos, o que é que eu posso esperar? Eu posso esperar a ajuda de Deus no momento exato da minha necessidade. Deus não se atrasa, Deus não tarda. Aquele ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Ele não é correto, ele está na boca do povo, mas ele não é bíblico, porque Deus nunca tarda. A Bíblia diz que Deus age no momento certo. A Bíblia diz que nós encontramos a ajuda e o socorro de Deus no momento oportuno. Deus não dorme, Deus não pestaneja, não dormita o guarda de Israel, a Bíblia Sagrada nos diz. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, olhe o que é que o autor aos Hebreus nos diz, capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Para que eu vou me achegar? O que eu vou esperar? Ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, quando? Quando? Em ocasião oportuna. No momento exato. Eu me achego ao trono da graça. Eu me achego a Deus, para que eu receba o socorro do Senhor no momento oportuno. Deus não tarda, meu querido. Deus não se atrasa. Deus não está com outras prioridades a ponto de não poder lhe escutar. Uma das coisas que me chama a atenção naquele episódio em que Lázaro, o amigo de Jesus, ele estava muito doente. E já doente, as irmãs de Lázaro mandaram um aviso para Jesus. Senhor, vem, que o nosso irmão está muito enfermo. Não tinha WhatsApp, não tinha
telegrama, não tinha e-mail. E o aviso chegou a Jesus depois de um certo tempo. Mas se Jesus quisesse, ele poderia parar tudo o que ele estava fazendo e ir socorrer Lázaro. Mas ele não o fez. Ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porque ele tinha um propósito naquela situação. E o fato é que quando Jesus foi atender, deixou o que ele estava fazendo e foi à casa de Lázaro, ele já havia morrido e já havia sido sepultado. Jesus chega e as irmãs de Lázaro dizem: Senhor, se tu tivesse vindo a tempo, se o Senhor não tivesse demorado tanto, nosso irmão poderia ter sido salvo. Assim como o Senhor curou muitas pessoas, o Senhor teria curado. Jesus disse: não, mas ele não morreu não, ele dorme. Não, eu sei que ele dorme, que um dia ele vai ressuscitar nos últimos dias, na ressurreição. Não, Jesus disse: não, não é isso. Onde é que ele está? E eles levam, ele diz: manda remover a pedra do túmulo, porque eles não eram enterrados debaixo do chão. Eles eram colocados em cavernas. Era assim as sepulturas de então. E aí, quando removeram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, todo enfaixado, pulando. E a Bíblia Sagrada nos diz que todo mundo ficou maravilhado. Jesus se atrasou? Não. Mas ele tinha um propósito naquele caso específico. Porque Deus, ele age no momento oportuno. Você pode esperar o socorro de Deus, a ajuda do Senhor no momento oportuno. Quarto, o que eu posso esperar de Deus, pastor? Eu posso esperar que o Senhor nos sustenha, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça. Quando nós estivermos angustiados, sem força, sem vigor, sem ânimo para prosseguir. Versículo 2, o salmista diz: envie-te socorro desde o teu santuário e te sustenha desde Sião. A Nova Versão Transformadora diz que ele te fortaleça. August Strong, ele fala o seguinte: na atuação da providência divina, o invisível é sustento suficiente para o visível. Na providência de Deus, no agir de Deus, naquilo que Deus faz dentro da sua providência, dentro do seu agir, aquilo que é invisível, que ele é invisível, é suficiente para sustentar, para suster aquilo que é visível. O Deus invisível, ele é capaz de nos suster, ele é capaz de nos sustentar. A Bíblia Sagrada deixa isso bem claro, quando diz que Deus criou a terra e a sustenta pela sua força, pelo poder da sua palavra, ele criou e mantém toda a terra. O poder invisível da providência divina é capaz de manter aquilo que é visível. Deus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. No Salmo 121, no versículo 3, o salmista diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá, não dormitará aquele que te guarda. Deus não vai dormir, Deus não vai pestanejar, Deus não vai vacilar e nem vai deixar que você vacile. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Eu quero lhe dizer que se todas as suas fontes estiverem em Deus, Deus será tudo aquilo que você precisa na sua vida.
Quando tudo o que eu sou estiver na mão de Deus, tudo que Deus é, vai estar disponível para a minha vida. Sabe qual é o problema? É que a gente não se entrega. A gente confia desconfiando. É uma espécie de Chaves. Foi sem querer querendo. Senhor, eu confio desconfiando. Charles Stern, ele diz que a fé, ela aumenta pela oração. Ela é fortalecida pelo estudo da palavra. E ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente não persevera, a gente não se sustenta e a gente vacila os nossos pés? Primeiro, porque a gente não ora como deveria. A gente prefere agir. Segundo, porque nós não estudamos a palavra para fortalecer a nossa fé. O que é que fortalece a minha fé, pastor? É a palavra. Porque a palavra que me dá base, sustentação, para eu crer. É a palavra que me dá norte. Porque senão eu vou crer, eu posso até crer, mas não vou crer corretamente. Você acha que, por exemplo, essas pessoas que pagam muito dinheiro a nesses treinamentos de coach, o que elas fazem? Elas estão ali cheias de fé. Estão ali crendo que a sua vida vai ser transformada, que aquele guru, que aquele coach vai dar para elas o pulo do gato. Como elas vão deslanchar nas suas vidas, nas suas carreiras, como elas vão resolver os seus problemas, como elas vão se livrar das suas angústias pessoais. Então elas procuram esses profissionais. Estão cheias de fé? Estão. Aí a pessoa chega lá, toda cabisbaixa, e aí o guru, o coach, o treinador, olha e diz: você precisa chegar em casa, olhar no espelho e dizer: ei, você é um vencedor. Você é um vencedor. Diga para você é um vencedor. E aí você começa a acreditar. E aí você começa a dizer, e aquilo começa a criar em você um ânimo. E ele diz: olha, você tem dentro de você tudo o que você precisa. Você tem dentro de você toda a capacidade que você precisa. E a pessoa começa a introjetar aquilo. Aquilo pode ajudar de alguma maneira? Sim, óbvio. A partir do momento em que ela se estimula e que ela sai, ela começa a acreditar e age, ela tem uma grande probabilidade de melhorar e de reverter o quadro. Mas eu não estou falando dessa fé na sua pessoa. Estou falando da fé em Deus. Do tipo de fé que nos faz relacionar corretamente com Deus. Porque eu quero dizer para você que você pode ser cheio de boas intenções. Você pode ser uma pessoa que tem boa vontade. Mas para se relacionar com Deus boa vontade não é suficiente. Você precisa crer na palavra de Deus. E como é que você vai crer na palavra de Deus se você não a conhece? Como é que você vai fortalecer a sua fé? E aí o que é que acontece? Muita gente está dentro da igreja, esses pastores estão fazendo coach, dizendo que é bíblico, e as pessoas estão crendo nessas técnicas psicológicas e nada tem a ver com a fé bíblica, a fé salvadora. Nós precisamos entender que para nos relacionar com Deus, nós precisamos da fé
correta. E onde é que nós vamos ter a base para essa fé? Na Bíblia. Então, você quer ser socorrido? Você quer que Deus te sustenha? Ótimo. Então, faça as duas coisas mínimas necessárias para que isso aconteça. Primeiro, ore. E segundo, leia a palavra. Porque é a palavra que vai te dar norte até nas tuas orações. Quinto, o que é que eu posso esperar de Deus, pastor? O que é que eu posso esperar de Deus é que Ele aceite a minha adoração. No versículo 3 diz: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Ele se lembre das tuas ofertas. E a outra versão que diz que Ele olhe com favor para os teus sacrifícios. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus receberá de bom grado as nossas ofertas. Quando as nossas ofertas forem uma expressão do nosso amor, da nossa obediência e da nossa gratidão a Ele. Eu falei há pouco que um relacionamento tem que ter reciprocidade. Mas Deus não trabalha na base do toma lá, dá cá. Deus não mercantiliza a fé. Deus, Ele não exerce conosco uma relação de comércio, em que eu dou algo para obter algo. Não é esse tipo de relação que é saudável. Quando eu falo de reciprocidade, eu falo de que uma relação para subsistir, ela tem que ter o quê? Amor, consideração, em que eu dou esse amor, eu recebo amor de volta. Eu dou respeito e eu recebo respeito. Eu dou consideração e eu recebo consideração. Não estou falando de uma relação de compra, em que você compra o amor do outro, em que você dá presentes para ter a companhia, em que você mercantiliza o seu relacionamento. Isso não é saudável. Deus, Ele vai receber a minha adoração, Ele vai se lembrar das minhas ofertas, dos meus sacrifícios, vai. Mas quando eles forem uma expressão do meu amor, da minha gratidão por tudo aquilo que Ele é, que Ele fez e que Ele representa na minha vida. No Salmo 69, no versículo 30, está claro e cristalino essa verdade. Olha o que é que o salmista diz. Ele diz o seguinte: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Ele está dizendo assim: eu vou te louvar, eu vou adorar a Deus, eu vou trazer ações de graças, eu vou trazer cânticos ao Senhor. E aí ele diz no versículo 31, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho? Do que um sacrifício. Foi isso que o povo de Israel não entendeu. Com o sistema de sacrifício, eles achavam que bastava sacrificar animais, cumprir o ritual, cumprir uma regra, que estava tudo bem com Deus. E Deus disse, não. Porventura, quero sacrifício? Ele disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não estou atrás de ovelhas, de carneiro, de boi, de sangue de animal. Eu quero a sua vida. Quando você vier ao meu altar, quando você vier me adorar, que você venha trazendo a sua vida. O animal é apenas um instrumento de demonstração desse amor, dessa afeição, dessa consideração. Porque é mais agradável ao Senhor o louvor, é mais agradável ao Senhor a obediência, é mais agradável ao Senhor a gratidão do que um animal, do que um boi, do que um novilho.
Então o que é que eu posso esperar de Deus, pastor? Eu posso esperar que Deus receba a minha adoração. Mas quando essa adoração, ela for fruto de amor e de gratidão a Ele. Amém? O que é que eu posso esperar de Deus? Eu posso esperar de Deus que Ele satisfaça o desejo do meu coração. Ah, que maravilha! Versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Tem outra versão que diz que Ele conceda os desejos do teu coração e Ele lhe dê sucesso em todos os seus planos. Aí você diz, pronto. Era isso que eu queria. Deus assinando um cheque em branco. O texto está dizendo que Ele conceda todos os desejos do meu coração, que Ele abençoe todos os meus planos. Mas você nunca pode pegar só um versículo isolado na Bíblia. Você tem que ver todo o contexto e toda a Bíblia. Porque existe um princípio de interpretação bíblica e que diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Ou seja, uma parte, ela é corroborada, ela é confirmada por outra parte. Eu não posso pegar uma parte isolada e com base naquele único versículo fazer uma doutrina. Eu não posso pegar um texto fora do contexto para usar como pretexto. O Senhor concederá todo o desejo do nosso coração? Sim. Mas quando o desejo do nosso coração estiver alinhado com a sua vontade para a minha vida. Richard Butler, ele diz, se todos os nossos desejos fossem satisfeitos, a maioria dos nossos prazeres seria destruída. Se Deus satisfizesse todos os desejos do teu coração, a maioria dos prazeres seriam destruídos. Por quê? Porque aquilo que para você seria alegria, para o outro seria motivo de tristeza. Imagine, por exemplo, você olhar a casa do outro e dizer, eu quero aquela casa. Deus disse, tá bom, te dou. Desaloja a família que está lá dentro, a casa é sua. Agradou teu coração e destruiu o prazer de outros. Eu quero o marido dela. Problema nenhum, vem cá. Agradou o seu desejo, mas destruiu aquela família. Isso é feitiçaria e Deus não se presta a isso. Deus não é a irmã Jurema que traz a pessoa amada. Viram? Faça o serviço, traz a pessoa, serviço de amarração. Deus não faz amarração. Deus age por princípios. Deus ele vai conceder o desejo do teu coração? Vai. Mas quando o teu coração estiver alinhado ao coração dele, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem gente que olha só a segunda parte, pedireis o que quiserdes. Mas primeiro você tem que permanecer nele e as palavras dele permanecer em você. Se isso acontece, o seu coração vai estar bem afinado, bem alinhado com o coração de Deus. E a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai nem se atrever a pedir aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Por que você não vai se atrever? Porque o seu coração vai estar tão dominado, vai estar tão cheio da presença, do amor e da presença dele, que os desejos errados nem vêm se manifestar, nem passa por aqui. Porque você vai querer aquilo que agrada ao Senhor. Talvez seja por isso que o salmista disse no versículo 4 do capítulo 37 de Salmo, do Salmo 37, no versículo 4 ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Quando é que Deus satisfaz o desejo do meu coração? Quando eu me agrado nele. Quando eu faço dele o meu prazer. Quando eu faço do Senhor o tudo na minha vida. Quando Deus é tudo para mim, irmãos, tudo o que Ele tem estará disponível para mim. Quando eu tenho prazer em Deus, eu não vou ter prazer em nada que seja contrário à vontade de Deus. É simples. Sétimo, o que eu posso esperar de Deus, pastor? Que Ele me alegre ao mover a sua mão em meu favor. No versículo 5 ele diz: nós nos alegraremos pela tua salvação. A outra versão diz: daremos gritos de alegria pela mão do Senhor se movendo. Meu querido, o maior motivo de alegria na nossa vida não é simplesmente Deus fazer o que eu quero. Não é Deus me dar a bênção. O maior motivo de alegria na minha vida é quando eu me alegro por quem Deus é, por causa do Deus da bênção e não por causa da bênção. O que é melhor? Você está com fome e comer um ovo e saciar sua fome naquele momento? Ou você ter uma galinha pondo ovos diariamente? Tem gente que se aproxima de Deus e diz: não, eu só quero esse ovo aqui, ó. Só quero isso aqui, eu quero resolver esse problema aqui. Resolvido esse problema, tchau. Não, eu só queria isso mesmo. Esse negócio de servir a Deus, ir à igreja, ler Bíblia, orar. Não, esse negócio não dá para mim, não. Eu estava com aquela enfermidade, eu fui lá, fui curado e pronto. Resolvi o meu problema. E vou continuar a vida que segue. Quando nós experimentamos a Deus, a maior alegria que nós podemos ter é nos relacionar com Ele. É você orar e ver Deus agindo. É você orar e ver a mão de Deus operando. É você, um ser minúsculo, finito, pequeno, clamar e o Deus infinito, o Deus excelso e sublime, ouvir o teu clamor e se interessar pela tua vida. Quem sou eu, quem é você no meio de bilhões de habitantes? Dizem que hoje a gente caminha aí para a faixa dos 8 bilhões de habitantes na face da Terra. Irmãos, às vezes, eu chego lá no meu banheiro, eu me olho no espelho, eu fico olhando para mim, e aí eu agradeço a Deus. Porque quando eu olho para mim, para a minha vida, para aquilo que Deus tem me proporcionado, eu digo: Senhor, não sou merecedor. É por pura graça e misericórdia. É você olhar e agradecer a Deus pela bênção, se alegrar, não por causa de uma coisa, mas pelo privilégio. Eu poderia estar vivendo lá no meu interior hoje, sem conhecer a Deus. Mas Deus me pegou lá em Semoaba, distrito de Tururu, metrópole da capital cearense. Irmãos, o que é o Ceará no mundo? Nada. O que é Tururu? Nada menos um. O que é Semoaba? Nada menos um. Nada. E Deus me alcançou, se revelou a mim. E eu sou grato a Deus por isso.
Eu sou grato porque o Senhor me poupou de muitas coisas, eu me converti na adolescência. E por ter me convertido na adolescência, muitas coisas na minha vida ruins eu não passei. Se você fosse ouvir meu testemunho, não matei, não roubei, não usei drogas, não me prostituí. Vai dizer o quê? Não é um testemunho que não chama a atenção. Congresso com o Joaquim. Testemunho do Joaquim. Nasceu em Semuaba, tomou banho de rio, caçou, pescou, estudava na escola, jogava bila, se converteu, veio para a capital, se converteu, viveu uma vidinha ali simples, na igreja, casou, constituiu família, não é famoso, mas é feliz. Amém? É feliz. Não está na mídia, mas é feliz. Por quê? Porque tem o Senhor na vida. O Senhor é a fonte de alegria. O que eu posso esperar? Que o Senhor me alegre quando eu verificar a sua mão se movendo em meu favor. O maior motivo da nossa alegria não é simplesmente a bênção em si, mas o fato de vermos a mão de Deus se movendo em nosso favor. Por último, o que eu posso esperar de Deus, pastor? Eu posso esperar que Deus responda às minhas orações. No versículo 5, na segunda parte, quando ele diz: cumpra o Senhor todas as tuas petições. Na outra versão diz que o Senhor responda a todas as tuas orações. No versículo 9 diz: responda o Senhor, ouça-nos o Senhor quando clamarmos a Ele. O que eu posso esperar de Deus, pastor? Que Ele responda. Que Ele não apenas me ouça no dia da angústia, mas que Ele responda às minhas orações. William Plumer diz: a oração genuína espera as respostas. Quando a gente ora genuinamente, a gente espera por respostas. Ninguém ora esperando que as nossas palavras se percam no vento, se percam no ar. Porque seria perda de tempo. Para que eu vou orar? Se simplesmente serão palavras ditas ao vento. Não, quando eu oro, é porque eu creio que Deus, eu espero que Deus responda às minhas orações. Richard Sybes, ele diz: quando atiramos uma flecha, ficamos olhando onde ela cairá. Quando nós enviamos um navio ao mar, nós esperamos o seu retorno. Ninguém envia um navio ao mar esperando que ele naufrague. Você espera que ele retorne. Quando nós lançamos uma semente, nós esperamos uma colheita. Assim também, quando semeamos as nossas orações no coração de Deus, não deveríamos também esperar uma resposta? O que é que eu posso esperar de Deus? É que Ele responda às minhas orações. Alguém já disse o seguinte: nenhuma das nossas orações ficará sem resposta. Pois ou receberemos o que pedimos, ou aquilo que deveríamos ter pedido e não soubemos pedir. Mas nenhuma oração fica sem resposta. Deus responde à oração do seu povo. Tudo, irmãos, é motivo, tudo pode ser motivo de oração. Nada na sua vida deve ser tão insignificante. Nada você pode dizer: não, eu não tenho nem coragem de orar por isso. Eu não tenho nem cara de levar isso aqui a Deus, de importunar a Deus. Não, importune. Fale. Se é importante para você,
é importante para Ele. Se é algo que está no teu coração, externalize, fale, coloque isso como objeto da sua oração. Não fique guardando só para você, porque o seu coração vai começar a ficar ansioso, e a Bíblia diz que o nosso coração não deve ficar ansioso. Não andeis ansiosos, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, por meio da oração e da súplica e com ações de graça, sejam conhecidas as vossas petições. E acho que no versículo 7 diz: e Deus guardará as vossas mentes e os vossos corações. Tudo na minha vida pode e deve ser objeto de oração. Se existe alguma coisa na minha vida sobre a qual eu não posso orar, então é porque essa coisa não é boa, não é correta. E eu devo me afastar dela. Há um relacionamento ali que eu estou e que eu não posso orar pedindo a bênção de Deus. Epa, então esse relacionamento não é bom. É um negócio ali, pastor, que eu não tenho coragem de chamar Deus para o meio do negócio. Então esse negócio não é bom. J.C. Riley, ele diz o seguinte: devemos crer que nada é pequeno demais para ser mencionado diante de Deus. O que devemos achar do paciente que contou ao médico que estava doente, mas não entrou em detalhes? Você chega para o médico, a primeira coisa que o médico diz é o quê? O que ele traz aqui, né? Você diz: doutor, eu estou sentindo uma dor. O médico disse: sim, onde é a dor? Me conte os detalhes. Doutor, eu estou lhe dizendo que eu estou sentindo uma dor. O senhor não perguntou o que é que me traz aqui? É uma dor, doutor, uma dor. Ele disse: eu sei, eu entendi já, mas onde é a dor? Doutor, é uma dor. É uma dor que vem e vai. Vem e vai. Sim, mas onde é que ela começa? Onde é que ela... Não interessa, doutor, eu estou com a dor. O senhor não vai resolver o meu problema. Você chegou com a dor e pode sair com duas, porque ele pode dizer: eu vou perder tempo com um paciente desse. Chama aqui o segurança, um louco aqui chegou na minha sala. Dor, estou com dor. Ele vai resolver o seu problema? Não. Por quê? Porque você não fez uma anamnese correta. Você tem que dizer: é aqui, é no estômago, é na perna, é na cabeça. E aí, a partir daí, você começar a entrar nos detalhes, nos mínimos detalhes, é que ele vai saber obter o diagnóstico correto ou passar o exame adequado. Então, na minha vida, não existe nada em que eu não possa ou não deva fazer disso o objeto da minha oração. Por quê? Porque uma das coisas que eu posso esperar de Deus é que Ele ouça e responda às minhas orações. Amém? Então, tudo aquilo que está lhe preocupando, tudo aquilo que está lhe angustiando, leve a Deus em oração. Porque Ele responde e Ele gosta de responder às orações. Como foi lido aqui no início do culto, Deus tem prazer, Deus se deleita em atender os seus servos. Amém? Eu disse que era a última, mas não era. Era a penúltima. A última coisa que eu posso esperar de Deus é que Ele traga vitória à minha vida pelo seu poder. Oh, glória! Versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu e com a força salvadora da sua mão direita. É o Senhor, irmãos, que torna os nossos planos bem-sucedidos. É o Senhor quem nos dá vitória. Davi, como rei, ele escreveu essa oração para ser orada pelo povo, intercedendo por ele para que Deus lhe desse vitória na batalha. Por quê? Porque ele entendia que se a mão do Senhor estivesse sobre a vida dele, ele seria vitorioso. O Senhor era quem guerreava a guerra por ele.
É o Senhor quem torna os meus planos bem-sucedidos, por isso que eu espero que dele venha a vitória, porque nele que está o poder. William Ward, ele fala que Deus quer que sejamos vitoriosos e não vítimas. Quer que cresçamos e não que nos rastejemos. Quer que voemos e não que afundemos. Quer que superemos e não que sejamos superados. É isso que Deus quer para a minha vida. Deus não está maquinando, Deus não está tramando. Ao contrário, a Bíblia diz lá em Jeremias 29, 11, Deus fala assim, ó, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem outra versão que diz, para vos dar uma esperança e um futuro. O que é que eu posso esperar de Deus? É que Ele me dê vitória pelo seu poder. É Ele quem faz, é Ele quem pode. Ok, pastor, eu entendi. Mas o Senhor me disse que na sua pregação ia falar sobre o que é que nós podemos esperar de Deus e o que é que nós podemos oferecer a Deus. Afinal de contas, é uma via de mão dupla. O que é que eu posso oferecer a Deus, já que eu tenho tanta expectativa? Já que eu espero tantas coisas, eu espero ajuda, socorro, sustento, proteção. Eu espero que Ele aceite quando eu adorar, que Ele aceite as minhas ofertas, que Ele me dê vitória. E o que é que eu posso oferecer para Ele? O que é que nós podemos oferecer para Deus? Versículo 7 de Salmo 20. Eu posso oferecer a minha completa confiança no seu poder e não na minha própria capacidade. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tem outra versão que diz, alguns povos confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. A questão levantada aqui, irmão, é a questão da confiança. Crer é intelectualmente, mas confiar é um conceito que vai além do intelecto. É muito mais pessoal, é muito mais desafiador. Confiar é mais do que crer, porque crer você pode crer em qualquer coisa. Eu creio que está chovendo pelo barulho das telhas aqui, está chovendo lá fora. Sim. Ok, creio. Eu creio que quando terminar essa reunião, eu vou chegar ali no carro, eu vou colocar aqui a chave na ignição e o motor vai funcionar e eu vou poder ir para casa. Sim. Tem tantas coisas que a gente crê. Eu creio que a terra não é plana, ela é redonda. Eu creio que o céu é azul. Mas tem muitas coisas que a gente crê, que a gente acredita, mas que, assim, não faz diferença muito na nossa vida. A gente crê porque acredita. Tem gente que acredita em Papai Noel. E aí? O que é que isso altera a vida dela? Nada. Tem gente que crê em duende. E o que é que isso altera a vida dela? Nada. Agora, quando você fala em confiar, é algo que se torna pessoal. É algo que vai além do mero conceito intelectual. É como se o crer está aqui na mente, mas o confiar está aqui no coração. O que é que eu posso oferecer para Deus? Eu posso oferecer a minha completa confiança nele. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nos exércitos antigos, quem tinha carros e cavalos levava vantagem na batalha. Por quê? Porque o cara vinha com aquele cavalo puxando aquele carro com aquelas rodas que tinha aquele coisa que saía, onde ela passava, ela saía esfacelando tudo. Quem já assistiu aqueles filmes Ben-Hur, ou aqueles filmes de guerra, você vê.
Então, antigamente, o exército que tinha carros e cavalos, ele já partia na frente, na batalha. E o salmista diz, olha, uns estão confiando em carros, outros em cavalos, mas eu quero dizer para vocês que eu vou fazer a menção do nome do Senhor. Eu confio no Senhor. Quem vai me dar a vitória não é o carro. Quem vai me dar a vitória não é o cavalo. Quem vai me dar a vitória não é o exército. Mas sabe o que é? É porque antes de vir para a guerra, eu orei e eu deixei o povo lá intercedendo por mim, para que o Senhor me conduzisse da batalha e o Senhor me desse vitória. É o Senhor quem faz. Davi com certeza sabia da história do Êxodo, em que o povo de Deus saiu do Egito, debaixo daqueles milagres que Deus fez e que Deus dobrou Faraó, e Faraó liberou o povo. Davi com certeza sabia daquela história em que quando o povo saiu e está indo em direção à terra prometida, o que foi que aconteceu? Faraó se arrependeu de ter liberado o povo e mandou os soldados irem pegar de volta. E aí o povo, quando chega diante do mar na frente, montanha para os lados, não pode subir, cheio menino, periquito, papagaio, não tem como correr. Para frente um mar e atrás vem o exército. E o povo diz, e agora? O que é que a gente vai fazer? E o Senhor diz, se acalme. Vocês vão agora experimentar um grande livramento. E esses egípcios que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais voltarão a ver. Porque eu, o Senhor, é que batalho por vós. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus abriu o mar e eles passaram. E quando os egípcios viam no mar, Deus fechou as águas e eles foram afogados. Porque é o Senhor quem batalha as nossas batalhas. O que eu posso oferecer a Deus, pastor? Eu posso oferecer a Deus a minha completa e total confiança. Quando eu confio em Deus, eu estou dizendo que Ele tem caráter, que Ele é digno de confiança. Quando eu confio em Deus, eu estou falando que Deus é íntegro, que Deus é reto. Quando eu confio em Deus, eu estou honrando a Deus. Por isso que alguém já disse, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. A minha fé honra a Deus porque eu digo, Senhor, eu creio que Tu és justo, reto, soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Isso honra a Deus. E Deus, por sua vez, honra a minha fé. E Ele faz, e Ele age. E a sua mão e o seu poder se tornam disponíveis acerca da minha pessoa. Existe um pensamento anônimo que diz, confiar significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus. Irmãos, a vitória do rei não dependia da cavalaria, mas dependia da sua consagração e da sua dependência de Deus. Talvez fosse por isso que o próprio salmista, no Salmo 37, no versículo 5, ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele. Confiar é depositar em Deus o peso total da nossa confiança, contando somente com Ele para nos ajudar. O que é que eu posso oferecer a Deus? A minha confiança. Quando você não confia e você não se entrega, em outras palavras, você está duvidando do caráter de Deus. Sabia? O que é que está por trás de toda incredulidade, pastor? A desconfiança no caráter de Deus. Você diz, eu não vou me entregar porque sei lá o que é que Ele vai fazer comigo. O que é que Ele vai pedir de mim? De repente eu chego para Deus e digo, Deus, eu me entrego a Ti totalmente, eu dou a Ti a minha vida para o Senhor fazer o que quiser. E se depois Ele manda eu ir lá para a África? E se depois Ele diz, eu quero que você seja celibatária, e eu nunca vou poder casar?
Ou se Deus disser, não, você vai casar, mas eu não quero que você tenha filhos. Não. Aí você confia desconfiando. O que está por trás de toda incredulidade é a desconfiança em relação ao caráter de Deus. Quando uma criancinha, o pai às vezes está brincando com ela. O pai coloca a criança em cima de uma mesa e se afasta um pouquinho e diz, pula para o papai. O que é que a criança faz? Ela pula. Ela não fica perguntando, mas vem cá, se eu pular e o papai sair do meio e eu me esborrachar no chão. A criança pensa nisso? Não. Ela diz, eu pulo. Por quê? Porque eu estou crendo que o papai não vai sair do meio, que ele vai me segurar. O que é que move aquela criança? É a completa confiança no caráter do pai dela. Quando eu digo, Senhor, eu me entrego aos teus braços, eu confio em ti, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu creio no caráter de Deus, eu creio nas boas intenções de Deus, eu creio no amor de Deus para com a minha vida. Porque se eu desconfio de alguém, eu fico com o pé atrás. Você abre a porta da sua casa para qualquer um? Não. Você deixa entrar qualquer pessoa na sua casa? Não. Você entrega um objeto de valor a qualquer pessoa? Falando, ó, eu comprei esse celular aqui, R$6.000. Segura para mim enquanto eu vou ali na esquina resolver um problema. Você nunca viu a pessoa. Você vai fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque é necessário confiança. Se estabelecer uma relação de confiança. O que é que eu posso oferecer para Deus? Eu posso oferecer a minha completa confiança nele. Porque, em outras palavras, quando eu confio nele, eu estou dizendo que o caráter dele é reto, justo, santo, bom, e ele é plenamente confiável. Segundo, o que é que eu posso oferecer a Deus? Eu posso oferecer a Deus a minha perseverança em meio às batalhas. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O que é que eu posso oferecer a Deus? Eu posso oferecer a Deus a minha perseverança. Senhor, a luta está grande, está difícil, mas eu vou confiar, eu vou perseverar, eu vou crer que o Senhor está no controle da minha vida. Eu não vou me abater, eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás. Eu vou perseverar porque eu vou ficar de pé. Eu não vou ser como aqueles que se encurvam e caem. Eu vou estar entre aqueles que se levantam e permanecem de pé. Outra versão diz que nós nos levantamos e permanecemos firmes. May Nicholson diz o seguinte: o cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser que seja de joelhos. O cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser que seja para ele se ajoelhar e orar. Aí sim, eu posso não ficar de pé. Aí sim eu tenho permissão para me ajoelhar. Do contrário, eu tenho que permanecer de pé. Eu tenho que permanecer firme. A Bíblia diz que nosso trabalho no Senhor, nós temos que permanecer firmes e inabaláveis, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A sua fé não é vã. Aquilo que você persevera em Deus não é vão. Jesus disse, olha, aquele que lança a mão do arado
Não pode mais olhar para trás. Sabe o que é lançar a mão do arado? Quem aqui já viu um arado? Você pega um arado, aquele equipamento de revolver a terra para poder preparar a terra para o plantio. Você coloca amarrado num animal, um boi, um jumento, um cavalo. E aí você vai aqui, ele vai puxando e você vai aqui com o arado e o arado vai revolvendo a terra. E quando você está nesse processo, você tem que olhar para frente. Porque o animal não ir para um lado nem para o outro. Porque se você for fazer uma plantação, aí você vai aqui, vai reto, aí depois o animal vira para a esquerda, o boi vira para a direita. Quando você for plantar as sementes, onde foi que eu plantei? Onde foi que eu deixei de plantar? Fica embaralhado. Você lança a mão do arado, você tem que ir aqui em linha reta. Chega lá na frente, volta para o outro lado. Vem de novo, outra fileira. Por quê? Porque quando você for plantar depois, você vai, plantou aqui, depois pega a outra carreirinha e vem aqui. Não fica embaralhado, não fica atrapalhado. Quem lança a mão do arado, quem está na fé, quem decidiu abraçar a fé em Cristo, não pode voltar atrás. Não pode dizer, não era bem isso que eu queria. Não. Jesus diz, quem vai construir uma casa, primeiro calcula os custos. Para que quando chega no meio da obra, acabou o dinheiro, parou. As pessoas que vão chegar lá vão dizer, olha, casa aí, nem reboco tem. O cara começou e não terminou. Isso depõe contra o construtor, porque não calculou bem o custo. Meteu os pés pelas mãos. Jesus diz, quem quiser vir após mim, calcule o preço. Qual é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o que Deus espera de mim? Perseverança. O que Deus espera de mim? Perseverança. Com a sua mão a nos sustentar, o Senhor espera encontrar em nós uma atitude de fé. Amém? O que eu posso oferecer a Deus, pastor? 2 coisinhas. Lembre-se dessas 2 palavras. Confiança e perseverança. Se houver da sua parte confiança e perseverança, você pode esperar socorro, ajuda, sustento, proteção, vitória. Porque Deus vai fazer tudo isso. Agora, se na primeira batalha você já desiste, como é que você vai ter vitória? Se na primeira luta você diz, não, o negócio está muito pesado aqui para mim. Você vai ser entre os que se encurvam e caem? Ou você quer estar entre aqueles que se levantam e permanecem de pé? Se assim o quer, então vamos ficar de pé na presença do Senhor.